Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo @canal Circuito Aberto, o canal oficial do portal circuitoabertonews.com.br, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E no programa de hoje nós vamos mostrar como a imprensa brasileira e a imprensa internacional atuam para não informar, mas para criminalizar o conservadorismo e blindar a esquerda. Ontem nós tivemos uma notícia trágica. Aconteceu nos Estados Unidos a morte de Charlie Kirk. Foi assassinado por um sniper, onde ele estava conversando, fazendo uma palestra numa universidade no Utah Valley University. Tinham milhares de pessoas assistindo e assistiram a esse assassinato. Charles Kirk é o fundador do Turning Point USA. Ele é um dos mais importantes influenciadores conservadores dos Estados Unidos. Pai de família, casado, pai de 2 filhos. Ele, não só nas universidades nos Estados Unidos, mas ele como cristão, e em todo dia da semana ele estava indo a igrejas para conversar. Ele tinha como premissa o diálogo, como forma de convencimento, dialogar sobre ideias diferentes, levando a ideia do conservadorismo nessa guerra cultural, nesse globalismo que destrói os valores ocidentais. E o Charles Kirk era um influenciador que influenciava milhões. Ele era uma voz ativa do conservadorismo nos Estados Unidos. Em momento nenhum ele defendia ou falava sobre a violência. Defendia a família. Defendia o direito da autodefesa, que você tem o direito de se defender. Defendia os valores judaicos cristãos e levantava a bandeira do conservadorismo como forma de convencimento. O mundo ontem assistiu pelas imagens na internet. Eu não vou colocar aqui porque as imagens são muito fortes, mas vocês já devem ter visto o momento em que ele foi alvejado, assassinado. Depois dizem que nós, conservadores, somos extremistas, que nós pregamos o ódio. Mas se você pegar na história recente, Jair Bolsonaro foi esfaqueado numa tentativa de assassinato. Donald Trump levou um tiro numa tentativa de assassinato. E ontem, Charles Kirk foi assassinado num atentado claro contra um lado, um espectro ideológico político, que é o conservadorismo. Mas o que me chama a atenção é como a imprensa trata desse assunto. Quem verdadeiramente implanta a narrativa do ódio? Quem verdadeiramente incentiva o ódio? Incentiva as pessoas
a praticarem ações como a de ontem. Quando você chama uma pessoa de fascista ou nazista, você está reduzindo aquela pessoa, você está denigrindo a imagem dela, você está colocando como se aquela pessoa nada o fosse. Muitas das pessoas que falam isso nem sabem o que significa e nem sabem o que significou na história esse momento negro da história mundial. Um momento que não deve ser repetido e eles usam a palavra, o nazismo e o fascismo, como forma de ofensa, desqualificando a pessoa e nem entendem o que foi esse ponto fora da curva da história mundial. E a imprensa brasileira não ia ficar atrás nessa questão. Eu vou colocar aqui como a imprensa brasileira tratou a morte de um pai de família, de um conservador cristão, que defendia os valores ocidentais e a liberdade de expressão, a liberdade do diálogo, a liberdade de você poder conversar. O que está acontecendo, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no mundo inteiro. Pode vir a acontecer, tentar acontecer no Brasil, o Bolsonaro, mas o Nicolas da vida pode ser uma vítima, um Gaia, um outro influenciador de direita, porque quem implanta o ódio, o nós contra eles, é a extrema esquerda e esse consórcio de imprensa, que eu acho que nem deve ser chamado de imprensa, esses canalhas sórdidos. Dá nojo mostrar como eles tratam a vida do ser humano. Coloca na tela aí o Globo. Influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra em Universidade dos Estados Unidos. Volta para mim. Influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio. Olha como a narrativa é colocada para falar que a vida dessa pessoa é descartável, colocando ele como uma extrema-direita que é chamada de fascista e nazista, falando que a extrema-direita é a precursora da violência. E quando você vê a história do Kirk, você vê que não é nada disso que está falando. São os jornalistas canalhas, sem humanidade, que ficam pela causa e pelo dinheiro passando por cima da própria humanidade. Porque não interessa para eles a vida do ser humano, e sim a narrativa do sistema. A narrativa de que um lado é perigoso, mas, na verdade, o outro lado que incentiva esse tipo de ação que aconteceu ontem nos Estados Unidos. E quando eu falo a Globo, não só o jornal, o G1 também. G1, coloca na tela aí. Charlie Kirk, ativista de extrema-direita, é baleado em Universidade dos Estados Unidos. Volta para mim. Esse comportamento da imprensa, ao invés de dar destaque ao crime covarde que aconteceu, os veículos pretendiam destacar o suposto radicalismo, chamando de extremista e ultradireitista. Tentam justificar a violência política na mesma estratégia que vemos aqui no Brasil de desqualificar a vítima conservadora. Eles usam da narrativa para desqualificar a vida humana, para que atos como esse se tornem normal. É a banalização da vida humana. Quando você rotula a pessoa de extremista,
Você está dizendo que já que é extremista, pode fazer porque é extremista mesmo, é nazista, é fascista. E nem sabem o significado da palavra, nem sabem o que foi. Muitas das pessoas não sabem o que foi esse lado da história, esse ponto fora da curva. A extrema esquerda e essa imprensa canalha, sim, atuam como percursores da violência, tratando a humanidade dessa forma. O presidente Donald Trump também se manifestou relacionado a isso. Coloca na tela aí. Trump lamenta a morte de Charlie Kirk. Momento sombrio na América. Volta para mim. Esse momento sombrio não é só na América. Esse momento sombrio que estamos vivendo é no mundo inteiro. Onde está acontecendo uma caça aos conservadores. Eles estão tentando implantar um discurso único, cancelar as redes sociais para não ter o contraditório. E no momento que surgem pessoas como o Clark, que é uma referência para muitos jovens, não só nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, eu o seguia nas redes sociais. Eu via o trabalho que ele vinha realizando de convencimento, de diálogo, contra a violência, lutando contra esse extremismo que nós estamos vendo, que levou ao assassinato brutal desse jovem pai de família, pai de 2 filhos, conservador, e uma das vozes mais importantes do conservadorismo atual nos Estados Unidos. É esse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo onde a imprensa valoriza o vagabundo e o bandido e tenta desqualificar a pessoa de bem, levando a atos como esse que aconteceu. Isso é para deixar qualquer um indignado, e mais indignado ainda é com a posição da imprensa relacionada a isso, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Você vê pessoas comemorando o assassinato de um jovem pai de família conservador, por defender a sua ideologia de forma pacífica. É isso que nós estamos vendo acontecer. E é isso que essa imprensa canalha, ela propaga. Ela propaga esse tipo de ação. Empresas pagas com dinheiro público a favor de regimes. Como aqui no Brasil nós estamos num regime que defende a violência. O próprio Lula já falou, temos que extirpar a direita. Dá um Google que você vai ver vários discursos. Eu vou botar um vídeo aqui do que representa, o que eu estou falando, para você não te falar que é mentira. Eu vou colocar o vídeo aqui agora, da comparação nítida do que a imprensa diz que é extremista e do que é o democrata. Bota o vídeo aí. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilization stops talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement where violence is not an option. Estimular o ódio de classe, tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que dar uma foto de ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira. Volta para mim. Eu preciso falar alguma coisa? Ou quem defendia o diálogo e quem defende a violência? Qual lado político
defende o quê? Então temos que parar com essa hipocrisia. Estou falando para esses jornalistas canalhas, com essa falta de humanidade, e trabalhar com a verdade dos fatos. Eu sei que vocês, jornalistas da Globo, não entendem o que é isso, porque vocês são militantes. Vocês trabalham para o sistema. O sistema alimenta vocês com narrativas, com discurso de ódio, e vocês propagam esse discurso ao ponto de alcançar o que aconteceu ontem. O mundo conservador hoje está em luto, porque perdeu uma grande voz. Mas essa voz, com certeza, formou outras vozes que vão se levantar agora. Se eles acham que vão calar os conservadores, eles estão muito enganados. Porque nossa liderança forma liderança por questões de costumes. O nosso discurso é a favor da família, a favor da liberdade, a favor da religião. Se isso é ser extremista, eu sou um extremista, porque eu defendo a família, os valores ocidentais e o valor judaico-cristão. Se defender a liberdade de expressão é ser extremista, eu me considero um extremista. E ontem, mudando de assunto, mas continuando nessa velha imprensa, ontem, no julgamento, teve o voto do Luiz Fux. Eu fico vendo as pessoas comemorar o voto do Luiz Fux, mas o que o Luiz Fux fez ali foi cumprir a Constituição. Ele simplesmente fez o devido processo legal que nós tanto falávamos e falamos ainda que estava sendo desrespeitado. O Fux, no voto dele, desmontou toda a narrativa que envolve o Bolsonaro nessa farsa do golpe. Ele apontou caso a caso, fez uma ordem cronológica, embasou juridicamente o voto, não deixando margem de dúvida pelas falhas do processo, pela ilegalidade do processo, que ele já começou falando que o processo já tinha que ser anulado porque estava sendo julgado no lugar errado. Ele falou para o Zanini, o Lula foi julgado na primeira instância. Ele falou que criticar o governo ou criticar a pessoa, o juiz, é liberdade de expressão. Ele falou simplesmente o que a Constituição manda fazer. E o que a imprensa faz já era de ser esperado. Vou colocar na tela o UOL. Bota na tela aí. Ministro considera voto de Fux um dos mais malucos da história do STF. Volta para mim. Você já viu que a imprensa agora começou a atacar Fux. Durante o voto do Fux, que eu assisti ele inteiro, até a noite, eu passei o dia inteiro assistindo, que foi uma aula de direito constitucional. Você via as expressões do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, incomodados porque ali foi mostrado a verdade, que foi feita uma farsa. Escolheram a pessoa e montaram a narrativa do crime. Nada na denúncia da PGR estava embasado, tinha fatos e tinham provas que levassem ao relatório do ministro Sancionado de Moraes.
E não é só a imprensa que começou a atacar os deputados da esquerda, os influenciadores. Um ataque coordenado que começou logo quando o Fux abriu o voto dele. Se você estivesse acompanhando as redes sociais, você ia ver. Aí vem uma deputada, Duda Salabert, tuitou. Bota na tela. Fux é burro ou mau caráter? Ele escolheu preliminar de incompetência da própria corte. Olha só. O artigo 102 da Constituição determina que cabe ao STF principalmente a guarda da Constituição, ou seja, em dúvidas constitucionais ou crimes envolvendo altas autoridades, o Supremo é quem deve decidir. Ao negar essa competência, o ex-presidente da corte nega a própria razão de ser do STF. É como um árbitro dizer que não pode apitar o jogo. Além de burrice, o gesto enfraquece a autoridade institucional do Supremo e gera insegurança jurídica. Volta para mim. Isso é um ataque antidemocrático. Porque a primeira coisa que ele fez foi falar da legalidade do processo. Que o processo não deveria estar sendo julgado no STF porque o Jair Bolsonaro não tinha foro privilegiado. O processo já começa errado e a narrativa vem atrás para poder tentar justificar o que a esquerda quer, que é colocar Bolsonaro na cadeia, quer perseguir os opositores. Então, quando a Constituição é respeitada, os ataques a quem a respeita começam. E não é só ataque, como essa burrice que esse legislador falou aqui, porque o que ele falou aqui está completamente fora do ordenamento jurídico. Porque se o processo já começou no lugar errado, já está tudo errado. E se não há provas e foi montada, quem cometeu o crime foi a PGR, por falsidade. Criou provas. Nós temos a vaza-toga que está rolando, como foi descoberto o processo aí do gabinete paralelo do sancionado, que não foi mencionado no voto do Fux, mas eu acho que ele deveria ter mencionado, para mais ou menos ali. Como ele falou que o direito da manifestação de frente aos quartéis é constitucional, ele desmontou toda a narrativa que essa imprensa canalha tentou fazer. E num voto técnico, um voto histórico, o Fux ontem tentou restaurar a imagem da legalidade do devido processo legal e do STF. Essa concepção vários juristas estão falando. Os de esquerda estão falando que Fux é maluco. Mas não para por aí. Porque a imprensa, ao invés de debater os argumentos jurídicos, partiram para o ataque desqualificando o ministro, dizendo que o voto era político, tentando colar nele a pecha de aliado de Bolsonaro. Mais uma vez a mesma lógica. Conservador, a mesma lógica. Se o conservador fala, é extremista, é bolsonarista, é nazista. Se o juiz aplica a lei, é golpista. Então agora estão chamando o Fux de golpista. E vai além disso. O ataque ao juiz e ministro Fux foi além. Ele sofreu ataque antissemita. Bota aí, Gazeta do Povo. Fux é alvo de ofensas antissemitas. Vanguarda reage. Crime inafiançável. Volta para mim. Então, quando a gente fala que da onde vem a violência e da onde vem o discurso de ódio e quem propaga o discurso de ódio, tá aí nesse programa para você ver. Vocês viram o vídeo, vocês viram o tema, como eles colocam a notícia para desqualificar o ser humano. Como eles atacam quem aplica a lei. Então é isso que nós estamos vendo. É uma inversão total de valores.
O que é certo é extremista e o que é errado é a verdade que eles querem implantar. São as narrativas facciosas de um golpe que agora a gente sabe de onde veio. Ontem foi a prova do golpe aplicado no Brasil. Se vocês falam tanto de golpe, ontem foi a prova do golpe. O voto do Fux foi a prova de quem fez realmente o golpe. Quem atentou contra o Estado democrático de direito. Quem usurpou o poder. Quem atropelou as prerrogativas dos advogados e as prerrogativas do Congresso Nacional, que é eleito pelo povo. O Fux, no voto dele, defendeu a liberdade de expressão, colocando como a liberdade é causa pétrea. Criticar autoridades não é ataque antidemocrático ao Estado democrático de direito. Ele tipificou, ponto a ponto, o que deveria ser feito nas preliminares, que no voto do Flávio Dino e do Moraes não teve nada, já foram direto para o relatório e não analisaram as preliminares. Já há uma ilegalidade. Então essa é a realidade. Os fatos se conectam. Nos Estados Unidos, a mídia relativiza o assassinato de Charlie Kirk. E no Brasil, a mesma imprensa ataca o ministro do STF por cumprir o seu dever de expor a fragilidade da narrativa do golpe. Quem é que realmente espalha discurso de ódio? Quem pede o devido processo legal ou quem criminaliza qualquer voz dissonante da extrema esquerda? Essa é a realidade. A extrema esquerda e a imprensa militante não querem debate. Querem silenciar, como foi silenciado ontem o Charlie Kirk. Hoje tentam calar Bolsonaro. Amanhã podem calar você. Eu vou terminar o programa hoje de forma diferente. Quero agradecer a presença de todos. Curta, comente, compartilhe. Eu vou deixar aqui a foto do extremista Charles Kirk, segundo essa imprensa canalha, vagabunda, tanto a internacional e principalmente a nacional. Eu vou deixar a imagem de uma pessoa que foi assassinada pelo discurso de ódio desses extremistas da imprensa, desses propagadores de ódio. Eu sou Carlos Emílio Laranjeira e você está assistindo o Pauta Quente. Que Deus abençoe a família do Kirk, que conforte o coração de todos os familiares e amigos, e os seguidores que o acompanhavam, que os Estados Unidos estão em luto, não só os Estados Unidos, o conservadorismo mundial está em luto por essa violência. Fica aqui a imagem, vocês estão vendo. Esse é o extremista. Charlie Kirk com a família. Um defensor dos valores judaico-cristão, defensor do conservadorismo, defensor do diálogo, defendia que a conversa, o diálogo, era a forma de transformação de uma sociedade e que foi brutalmente assassinado e é taxado por essa imprensa canalha de extremista de direita. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós.
nossa